Está em Mateus capítulo 16, versículo 21 ao 28. Mateus 16, 21 ao 28. Diz assim: Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que ele deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões e dos principais sacerdotes e escribas, e ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. E Pedro, tomando-o, começou a repreendê-lo, dizendo: Longe de ti, Senhor, isso não será para ti. Mas ele, virando-se, disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tem gosto das coisas que são de Deus, mas somente das coisas que são do homem. Então disse Jesus aos seus discípulos: Se algum homem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por minha causa, acha-la. Pois que vantagem tem um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com seus anjos. E então recompensará a cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo, alguns de vós que aqui estão, não provarão a morte, até que veja o Filho do Homem vindo em seu reino. Amém? Bom, cara, quando Jesus está falando esse texto aqui, quando Mateus escreve, anterior a isso, para falar sobre desde então Jesus começou a falar aos seus discípulos, foi a passagem que Jesus pergunta aos discípulos assim: O que diz os homens ser o Filho do Homem? Ele está perguntando: O que as pessoas estão dizendo sobre mim? E aí eles falam, os discípulos falam. Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, Jeremias, alguns dos profetas. E Jesus ouve tudo isso, a resposta que os discípulos estavam dando a ele. E aí Jesus faz outra pergunta: Mas vós, o que dizes que eu sou? O que vocês pensam sobre mim? Quem eu sou para você? É isso que Jesus está perguntando. E aí todos se calam, mas um homem se levanta. Pedro. Tu és o Cristo. Aí Pedro fala: Tu és o Cristo, o Filho de Deus, do Deus vivo. E aí ele fala: Cara, Isso pode ter vindo de Deus. isso vem de Deus. Não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está no céu revelou isso a você, Pedro. Isso é profundo. Aí ele libera a sentença sobre a igreja. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Essa é a sentença de Jesus para Pedro. Aí a Bíblia diz assim: Desde então, aí começa aquilo que nós lemos. Então, anterior a isso, Pedro está tendo uma revelação de Jesus. Uma revelação de Deus a respeito de quem Cristo é. Cara, isso é muito profundo. A revelação realmente transforma a nossa vida. Foi muito mais do que palavras. Muitos escribas e fariseus conheciam a palavra a respeito do filho de Davi, do filho de Deus, a promessa do Messias, mas poucos tiveram a revelação de quem Cristo era. E aqui é para nós. Muitos estão conhecendo o que é reino de Deus, muitos estão conhecendo o que é igreja, muitos estão conhecendo quem é Jesus, de ouvir falar, mas poucos já tiveram a revelação de quem Cristo é. Lembra de Jó que ele fala a Deus? Eu te conhecia só de ouvir. Mas hoje eu te conheço porque eu ando contigo, de contigo andar. Era nós, há uns anos atrás. Deus, eu já li a Bíblia, eu já ouvi tantas pregações, eu já ouvi falar tanto do Senhor. Meu, é top, isso é muito bom, mas não é tudo. E aí precisa subir uma revelação que não vem de nós mesmos. Deus dá. Jesus fala: Pedro, não vem de você isso. Você não é capaz de falar isso por si. O que você falou, meu Pai te revelou. Deus, quantas revelações você já teve? Várias. Rose, várias. Várias revelações. Deus já falou muitas coisas conosco. Tipo, Deus já usou a gente
cada esfera que a gente for contar, tipo, Deus já nos usou para curar, para dar palavra de conhecimento, para trazer consolo, para trazer revelação específica, tipo, ó, é isso. Essa semana eu vivi uma coisa. Eu tive um sonho com o irmão. E eu vi esse irmão muito zoado. Lá na nossa comunidade. E aí, cara, eu não sabia o que falar, porque eu não sou de sonhar. Eu falei, cara, mas sabe que ele começa a ficar... Aí eu encontro esse irmão no culto e eu pergunto pra ele. Como você está? Tudo bem? Você tá bem? Aí ele falou, tô bem, pastor? Bem mesmo? Aí eu, tá tudo bem? E eu queria falar, mas eu não falei. Aí eu... Cara, eu perguntei pra ele umas 20 vezes no culto. Sério. Tá tudo bem? Tá tudo bem? Aí eu abracei ele e falei, cara, tá tudo bem? Ele, tá tudo bem. Deu uma risada. Mas não tava. E foi. Eu não sei o que aconteceu. Mas ontem, esse irmão é diácono da igreja. Mas ontem, isso foi no domingo. Ontem, anteontem, ele pediu para sair do diaconato. Ou seja, Deus fala algumas coisas conosco. Eu não sabia o que estava acontecendo com o irmão. A minha pergunta é, cara, e eu perguntei, tá tudo bem? Eu pergunto duas vezes, mas para ele eu perguntei umas 20 vezes, eu acho que foi muita. E tá tudo bem, cara? Aí passava, tá tudo bem, abracei, falei, tá tudo bem mesmo, cara? Tá tudo bem, pastor. Por que tá perguntando isso? Não sei, tá tudo bem. Eu não falei que eu sonhei, não falei que eu vi, nada disso. Falei, tá tudo bem. E aí ontem, ontem eu fiquei sabendo que eles tinham retirado na quarta-feira, na quinta-feira, do diaconato, da igreja. Não sei por quê. Por que isso? Porque Deus fala conosco. Deus fala com vocês. Às vezes parece que é uma coisa que não tem nada a ver. Mas isso é revelação. Tipo, Jesus já marcou vocês. Amém. Vocês já tiveram revelação de quem Cristo é. Se qualquer pessoa entrar aqui e falar, quem é Jesus para você, Deus, você sabe falar. Cara, Jesus é isso para mim. Ele é o Senhor da minha vida. Ele é meu Salvador. Ele é o Cristo verdadeiro, Filho de Deus. Ele é aquele cara que eu esperava. Eu não sabia que esperava, mas eu esperava. Você sabe falar, porque vocês foram marcados por Jesus. E isso eu vejo, cara, na vida de Pedro. Pedro, depois de 3 anos, aqui é no final, é a finaleira do ministério de Jesus. Aqui ele sobe para Jerusalém. E ele tem essa revelação antecedendo. Antes disso, Jesus nunca havia falado para os discípulos que seria morto. Antes da revelação de Pedro. Por quê? Olha o que diz, versículo 21. Desde esse tempo, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que deveria ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas. Então, a partir da revelação de quem Cristo é, Tá cumprindo o tempo. eu começo a entender o que ele vai fazer. Eu não consigo entender o que Cristo vai fazer se antes conhecer quem ele é. Aí entra o problema quando as pessoas buscam revelações a respeito das coisas, tipo, o que vai acontecer no meu futuro, 2020, sem conhecê-lo. Qual é o propósito da nossa vida? Conhecer Jesus. Qual é o sentido da nossa vida? E Deus nem vai nos dizer, porque se Jesus dizer, talvez a gente não tenha coragem de ir. Né? É verdade. Agora, o que eu quero falar hoje não é sobre essa ocasião anterior a isso. Eu quero falar posterior. Por quê? Após Pedro ter tido a revelação e Jesus liberar, dizendo eu vou morrer, eu vou para a cruz, eles vão cuspir em mim, vão me matar, Pedro se levanta. E ele fala assim, versículo 22. E Pedro tomando... Lê na sua tradução, por favor. 22. Eu? É. E Pedro, tomando-o de parte, começou a repreendê-lo, dizendo, Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isso. Isso o quê? A morte. Senhor, tenha compaixão de ti. Não, você não vai passar por isso. Não vai. E a Bíblia diz assim, ó. E Pedro começou a repreendê-lo. Cara, ele perdeu o sentido de quem era Jesus ali. Como eu vou repreender Jesus, irmãos? Eu sou discípulo. Eu não sou discipulador de Jesus. Consegue entender? É Deus.
Ele acaba de falar que ele é Deus ali. E agora quer repreender Deus. Como assim? Não faça isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus. E parece que é só o Filho de Deus. Não é. Isso é, eu sou Deus. Ele está falando assim, o Senhor é Deus. Porque até então ninguém havia falado no Antigo Testamento que era Filho de Deus. Não podia. Porque quando você fala que você é filho, você está se igualando a Deus, ao Pai. Blasfêmia, amor. É morto? Então Pedro fala assim, tu és o Filho de Deus, tu és Deus. Minutos depois ele fala assim, capaz, homem, tu não vai fazer isso não. Questionando uma palavra que Jesus liberou. E aqui entra nós. Nós tivemos revelação, Deus já falou conosco, a gente pode escorrer assim coisas tremendas acontecendo na nossa vida. Mas às vezes a gente quer se levantar contra uma palavra que Jesus liberou. Porque não cabe dentro da nossa realidade. Faz sentido? Jesus falou isso. Pá! Amém. Ah, mas Senhor, não, capaz de forma alguma. Não é isso que eu tenho planejado para minha vida. Não, nossa, a gente tem que sair dessa síndrome de Pedro após a revelação. Porque após a revelação, parece que a gente vira Deus. Deus falou comigo uma vez, agora... Por que nascem várias igrejas de quebra, de divisão? Porque Deus falou com o cara. Mas o cara não entendeu o tempo para submissão. Sabe o que eu tô achando mais massa nesse período nosso aqui? E, inclusive essa semana eu tive uma conversa com o Jonas. Semana passada ele virou e falou assim, sabe o que é o melhor que eu vejo na nossa vida como missão? É que a gente tá indo para Pinhalzinho, para Taboão da Serra e para Chapecó, como igreja. Então, e tem Dionísio Cerqueira lá também, que já está sendo estabelecido. É que todas essas pessoas estão indo, elas não estão indo rebelde. Estão enviadas. Estão sendo loquiano. Vamos sair daqui? Não, vou lá. Não. É uma expansão. É uma expansão do reino. É a pedra que está rolando. E está pegando outras cidades. A Bíblia diz, Daniel, a pedra que rolou sem a ajuda de mão de homens, bateu contra a estátua, foi rolando, virou uma pedra, virou um monte e tomou toda a terra. O reino é isso. Uma pedra que vem e vai indo, irmãos. E não vai parar aqui em Chapecó, vai ir. E eu achei massa isso, essa definição que não é fruto de uma revelação pessoal. Consegue entender? Tipo assim, agora eu ouvi Deus, eu vou fazer do meu jeito, e Deus... Não é isso, Deus não tem isso pra nós. Pra ninguém, na verdade. A vontade de Deus, não é que Deus não fale com a pessoa que abriu a igreja X ou Y. Não é isso. Deus falou com o cara, eu acredito nisso. Mas o método que ele usou para implantar o que Deus falou foi errado. Entendeu? Exemplo. Eu não tenho dúvida que Deus falou com fulano que ele ia ter uma igreja. Não tenho dúvida. Deus falou com ele. Deus levantou o cara como pastor X, amém. Glória a Deus. Mas para ir ter a igreja não precisava sair da aliança que ele tinha com o pastor dele. Exato. É isso que eu entendo hoje, que a gente não conseguiu ficar nas duas que a gente saiu. A gente foi e não ficou. O fruto da divisão. da divisão. As duas. Então isso, querendo ou não, é quebra de aliança. Exemplo. Tudo que Deus vai fazer tem que estar de acordo com a vontade dele. Deus não vai aprovar aquilo que não é da sua vontade, mesmo que pareça bom para nós. Ele pode permitir, mas aprovar não vai. Exemplo, a nossa fé, a fé de Hebreus, que diz lá, sem fé é impossível agradar a Deus, Hebreus, não é uma fé para salvar, é uma fé para agradá-lo. Então eu tenho a fé que me salva pela fé, pela graça sou salvo mediante a fé que me salva. Mas a fé de Hebreus é uma mensagem para crentes, hebreus, cristãos. E a fé lá a sua fé precisa agradar a Deus. Então você não usa da sua fé para se beneficiar, não, para agradar a Deus. Porque é impossível agradar a Deus sem fé. Então eu preciso de fé que agrade. Não é uma fé para ser salvo, já estava salvo. Já sou salvo no Senhor. Agora eu preciso ter fé para agradar a Deus. E aí, como Deus vai ser agradado, vai aprovar aquilo que está fora do princípio dele?
Essa não é a vontade de Deus. Tá? Mas olha só. Pedro tem a revelação. E ter tido uma revelação, irmãos, não é sinônimo de nada, na verdade. Porque a revelação ela precisa seguir para a cruz. Eu quero ler isso aqui para você. Ó. Ter tido uma revelação não é sinônimo de morrer para seguir Jesus. Muitas pessoas têm tido revelação, mas não estão querendo a cruz. Ou se você ler a Bíblia hoje, Deus vai falar com você. Você lê a Bíblia, Deus não vai falar? Revelação. Você fala, pastor, Deus ministrou. Aí eu pergunto, tá, mas você está sendo crucificado? Você está negando a si mesmo? Nós estamos na geração do conhecimento, irmãos. Cara, eu tenho ficado impactado com cada preciosidade que essa gurizada tem soltado, sabe? Eles liberam cada coisa assim que eu falo, meu Deus, como eu nunca vi isso? E é top, é massa. Mas além disso tudo, eu preciso ter uma vida crucificada. Porque se nós somos discípulos de Jesus, eu preciso seguir o meu Senhor. E ele foi para a cruz. E eu preciso carregar. Porque no texto que nós lemos, a seguir fala sobre crucificação. Olha só. Jesus falou aqui no texto, ó, versículo 24. Se algum homem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Toma a sua cruz e siga-me. Pedro, você teve uma revelação, o Pai te deu, mas de nada vale se você não tomar a cruz e me seguir. É posterior de... Cara, a revelação é top. É tipo eu pregar agora aqui, eu achar incrível, top, Deus falar conosco, e eu sair daqui e viver... Uma bobeira, uma besteira. Tipo, nada a ver, cara. Eu não tô seguindo Jesus, mesmo Deus me usando aqui hoje. Porque se alguém quiser vir após mim, primeiro tem que negar a si mesmo. E negar a si mesmo é negar a si mesmo. A gente não pode colocar adendo nenhum aí. É negar. Negar minhas vontades, os meus desejos, os meus prazeres. Ah, eu não quero, mas Deus quer. Então é a vontade de Deus, não é a minha. Até pensamentos, né? Principalmente, Que é o pior, que começa aí. Que é os piores, né? Consegue entender? Deus falou, amém, é a vontade de Deus, mas eu não quero, mas eu vou obedecer a Deus. Isso é negar. É o que Jesus fez, né? Ó, eu escrevi aqui, ó. Ter gotas de revelação nesses dias não é o suficiente se não estamos dispostos a ter uma vida crucificada com Jesus. Ah, Deus falou comigo. Não vale nada isso. Se você não for crucificado. Se você não crucificar suas vontades, seus desejos, seus anseios. Mas pastor, eu tenho sonhos. Crucifique todos. Não tá falando para eu não sonhar? Não, tô falando para você sonhar os sonhos certos. Sonhos de Deus. Consegue entender? Sonhar o sonho certo. Porque às vezes a gente está numa... Vamos voltar aqui lá no começo da nossa conversa. Saindo daquilo que Deus escreveu sobre nós. E querendo escrever uma história que Deus não tem para nós. Mas Deus não tem plano B. Deus tem um plano só. E eu preciso me submeter a esse plano. Revelação é top. É legal. Se a gente sentar aqui, colocar 20 pessoas aqui, ler o mesmo tempo e perguntar o que você entendeu. Cara, vai sair cada coisa maluca. Aí eu pergunto, você está crucificado com Jesus? Você está carregando a sua cruz dia a dia? Você está negando a sua vida? Porque é o que vai importar é isso. Essa vai ser a nossa diferença. Eu não estou ligando mais para o conhecimento bíblico. Até é uma loucura eu falar isso. Mas tem pessoas que têm muito conhecimento bíblico, mas a vida dela não está crucificada. E tem pessoas que não sabem Fica inchado de formação. Tem pessoas que não sabem nem ler. Você olha pro cara e você fala, cara, Jesus está ali, mano. Jesus está na vida dessa mulher. E a pessoa, mulher lá em Maravilha tem uma irmã que não sabe ler, mas ela abre a boca, você é doido. Não, é loucura. Você senta com ela e vai... Um dia eu sentei com ela e falei, eu quero ouvir um pouco as histórias da senhora. A história da conversão da família, como ela veio para Jesus. Ela andava 15 quilômetros para levar as crianças na igreja. 15 quilômetros. O marido não queria ir na época, ela ia sozinho com as crianças. Hoje todos servem a Jesus.
6 filhos. Você olha assim e fala, eu preciso me converter, Jesus. Você fala para ela assim, lê o texto, ela fala, eu não sei ler, pastor. Consegue? Eu não estou fazendo apologia a não estudar. Mas, cara, de nada vale se a gente se infiltrar nisso Não aqui entrar. e não ter vida crucificada. Que, pastor, tinha dia que eu não queria ir pro culto. Mas eu tinha que ir. Eu tava cansado. Mas eu tinha que ir, pastor. Eu ia pegar meus filhos e tinha que ficar aquela carreirinha, tudo para ir pro culto. Vamos, filho, vamos. Era 15 quilômetros, irmãos. Não era, tipo... Era 15 quilômetros. Falou, mas hoje eu olho para trás e eu vejo todos os meus filhos no Senhor. Todos casados, todos encaminhados, todos, literalmente. Ministro de louvor, pregadores, futuros pastores, todos, literalmente. Ou seja, a vida crucificada, negando a vontade dela. Tinha dia que eu não queria, mas ela ia. Porque ela queria fazer a vontade de Deus. Então, ter gota de revelação, eu chamo gota de revelação porque Não é nada. não é nada. É top, a gente fica empolgado, mas fala... Amém, passou, acabou. Olha só. Abre aí Lucas 9, 23. É quase o mesmo texto, mas tem uma palavra que Jesus acrescenta. Grave esse texto, Lucas 9, 23. Nunca deve sair da mente de vocês. Lê, Delcio, por favor. Não achei. Tá onde? Mateus? Vai pra frente, então. Tem Marcos. Vai pra frente. Pra frente. Não, pra frente. Frente. É, Ali. Marcos, Lucas. Lucas 9, 23. Jesus disse a todos: se alguém quiser acompanhar-me, me negue-se e siga-me. E assim mesmo, tome diariamente a sua cruz e me siga. Ó, a palavra que eu uso aí é a palavra diariamente. Grave isso. A nossa cruz é não uma vez. Diário. É diário. Todo dia. Até a vinda do nosso Senhor. A minha diz, tome cada dia a sua Cada cruz. dia. Diariamente. Ou seja, por quê? Porque se conversar com as pessoas, vai falar assim pra ela: como tá a sua vida? Não, eu já aceitei Jesus. Ah, você já tá sendo crucificado com ele? Não, eu carrego minha cruz. Já carreguei lá em 2000, quando eu tinha 18 anos. Mas hoje eu tô com 40. Você carregou hoje? Você negou um pouco da sua vida hoje? Não, pastor. Então você largou sua cruz em algum lugar hoje que você não pegou. Então, diariamente, é acordar, colocar a cruz nos ombros e seguir Jesus. Pastor, mas onde está? O que é esse negócio de cruz? É um negar-se mesmo. Se eu não me negar, irmãos, meu Deus do céu. Exemplo, fazer a vontade de Deus, você vai precisar se negar. Muitas vezes. Fazer a vontade de Deus, agradar a Deus, você vai precisar negar a si mesmo. Enquanto todo mundo está dizendo algo e você falar: Jesus, eu quero agradar o Senhor. Eu quero obedecer ao Senhor. Então pare de fazer tudo o que os outros estão fazendo. Não é errado, mas para você não é isso. Se negue. Enquanto todo mundo vai estar comendo, vocês vão estar jejuando. Mas por que você não come? Porque não é para eu comer. Hoje não. Enquanto muitas vezes todo mundo está se alegrando, você vai estar chorando. Seu coração vai estar quebrantado, contrito. Mas, meu Deus, por que está quebrantado, chorando? Aconteceu alguma coisa? Não, cara. Eu até queria estar com vocês. Minha alma quer isso aí. Mas o Espírito está gerando em mim. E eu estou assim porque não é porque eu desejo. É que Deus, eu estou fazendo a vontade de Deus. Todas as vezes, grave isso. A vontade de Deus, ela nunca vai estar atrelada à nossa vontade. A nossa vontade precisa se atrelar à vontade de Deus. É totalmente diferente. Deus não vai se adequar à nossa vida. A nossa vida precisa se adequar à vida de Deus. Exemplo, o amor por Jesus está aí.
Não pensa que apagou isso. Nunca. Entende? Então, a minha vida precisa estar apaixonada por Jesus diariamente. Essa é a palavra. Lucas 9, 23. Se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo. Tome todo dia a sua cruz, diariamente, dia após dia, e siga-me. Não é carregar a cruz apenas por carregar. É carregar a cruz seguindo Jesus. Senão é peso em vão. Senão é peso em vão. Amém? Olha só. Abra aí comigo rapidinho Mateus. Volta lá para Mateus 8. Quero falar sobre 8:19. Oito 18. Diz assim, Mateus. Sobre o negar. Olha o que está em jogo quando fala em negar. Ora, vendo Jesus grande multidão ao seu redor, deu ordem para que passasse para o outro lado. 19. E chegando um certo escriba, disse-lhe, mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. E Jesus lhe disse, as raposas têm covas e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde deitar sua cabeça. E outro dos seus discípulos lhe disse, Senhor, permita-me ir primeiro sepultar o meu pai? Mas Jesus lhe disse, segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Meu Deus, que insensibilidade, Jesus. Consegue imaginar Jesus falando assim, um discípulo chegando para Jesus e falando, Jesus, posso sepultar meu pai? Ele acabou de morrer. Ele falou, não, você me segue. Deixa que os mortos enterrem seus mortos. Esse cara teve que negar a si mesmo. Ele queria estar enterrando o pai. Mas a palavra é, segue-me. Isso não cabe no evangelho onde o homem é o centro de tudo. Egocêntrico. Não cabe? Assim, Rose, não faz. Segue-me. Mas eu tenho que fazer. Não. Não. Deus sim, não faz. Mas, meu Deus, mas Senhor, eu preciso fazer. Não. É uma boa causa. É meu pai. É minha mãe. Não. Segue-me, deixa eles pra lá. Imagina pra família como esse filho foi falado. Meu Deus. Cara, o piá não teve nem coragem de vir no enterro do pai. Por quê? O evangelho não cabe, irmãos, num estilo de vida. Em uma caixinha, tipo, padronizada. Todos estão lá, eu também tenho que ir. Se a vontade de Jesus é, vem, deixa eles. E Jesus chama de mortos os que estavam enterrando ainda. Porque não tem vida. Não tem vida. Não tem vida em si, porque não tem Jesus. Vida de discípulos. Agora o discípulo ama Jesus, amém? Amém. Vocês amam Jesus? Amém. Então abre aí João para mim, comigo, vou acabar já. João 14:15. Lá um pouco mais para frente de Lucas. João 14:15. Eu quero que a Rose leia e depois leia o começo do 21. Só o 15? Só o 15 e depois o começo do 21. João 21. Vocês amam Jesus, né? Amém. Então vamos lá. Se me amais, guardai os meus mandamentos. 21. O capítulo 21, né? Não, o versículo 21. O versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Leu o 23. Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Leu o 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Me ama, me ama, me ama. Você me ama? Amo. Então obedeça. Guarda aquilo que eu tenho falado, disse Jesus.
Esse evangelho que infelizmente, onde eu ouço, mas não sou obrigado a guardar o que ele falou, não é de Jesus. Não é de um discípulo que ama Jesus. Precisa guardar fielmente. Tudo que Jesus tem falado, nós precisamos anotar, tomar nota e guardar. Não pode cair no esquecimento. Vocês me amam, discípulo? Amam. Amamos, Senhor. Então, guarde ou obedeçam as minhas palavras. Se eu não obedeço às ordens de Jesus, eu não amo. Eu posso fingir que o amo. Pai, eu te amo. Tá bom, filho. Obedeça o que o papai tem falado. Não quero obedecer. Que amor é esse, filho? Lembra, o pai tinha 2 filhos. E falou para um assim, filho, pro mais velho, vai trabalhar na vinha. E ele disse, não, pai, não vou. Chegou no filho mais novo e disse, pai, filho, vai trabalhar na vinha. E ele disse, sim, pai, já vou. E aí o filho que falou que não ia, foi. E o filho falou que ia, não foi. Jesus pergunta, qual dos 2 agradou a Deus, fez a vontade de Deus? Nenhum. Mas os escribas não responderam isso. Nenhum, porque um disse que não ia. E tem que honrar com a palavra. Sabe o que é o pior disso? É que a atitude do filho que foi já era desobediente no início. Porque tardar em obedecer É desobedecer. é desobedecer. Não ama e é filho. Pode ter ido por vários motivos, né? Mas não por amor. Se amamos a Jesus, nós precisamos obedecer a Jesus. E obedecer a Jesus, a gente precisa ouvir o que Jesus tem para nós, não o que eu quero que ele fala para mim. Consegue entender? Eu não quero ouvir o que Jesus... Eu não quero ouvir de Jesus o que eu quero que ele fale. Eu quero ouvir de Jesus o que eu quero que ele fale para mim que eu precise, não o que eu quero. Não que me agrada. Só. Então eu não quero que Jesus olhe para mim e fale, eu te amo, filho. Eu sei que ele me ama. Mas a gente só quer ouvir isso às vezes. Fala, filho, toma vergonha. Se Jesus olhar para nós e falar assim, para trás de mim, Satanás, você só pensa nas coisas da terra. Foi o que ele falou para Pedro. Que Jesus é esse? Que vai repreender? É esse Jesus que vai repreender. É o que me ama. É o que me ama. Sabe o que eu acho mais massa na vida de Pedro? Pedro poderia acabar aqui e falar, Jesus me repreendeu. Ai, não quero mais. Acabei de ter uma revelação aqui na igreja. Me deu as chaves do reino. Agora tá me matando. Agora tá batendo em mim. Não sou mais o queridinho dele. Não, você tá apanhando, tá sendo repreendido. Porque ele te ama. Porque Deus corrige o pai que ama. O pai corrige o filho que ama. Consegue entender? Se eu estou sem repreensão, eu não estou sendo amado por Deus. Agora, se eu não estou guardando as palavras de Deus, eu também não estou amando. Se vocês me amam, você deve guardar, deve obedecer. Então a gente precisa literalmente, às vezes, parar. É o que está acontecendo muito comigo. E falar, Deus, o que o Senhor falou comigo? E eu quero obedecer cada vírgula. Pode custar família, pode custar casamento, pode custar a minha vontade, pode custar tudo. Eu quero te obedecer. Eu entendo, irmãos, que Deus nunca vai tirar a nossa esposa. Não estou falando isso. Que é a vontade de Deus. Mas algumas coisas talvez precisem acontecer ali no casamento. Entendeu? Tipo, quanta mulher é louca? Quanto homem é louco? Ah, não vou pra igreja. Então tá bom, eu vou. Deus, se não quer ir, vai ficar fumando lá fora. Mas eu vou buscar Deus. É um posicionamento isso. Não importa. E eu vou fazer a vontade de Deus. Tá custando o meu relacionamento contigo. Eu te amo, mas eu vou fazer a vontade daquele que me chamou. É ruim fazer isso. A carne não quer. Mas obedecer a Jesus, Jesus falou. Irmão, qualquer um que não largar amor de pai, mãe, irmão, filhos, terras, posses, por amor a mim e a minha causa, ao evangelho, não é digno de mim. A gente quer tudo isso hoje. A gente não fala, irmãos, hoje vocês vão largar tudo isso. Vocês vão entrar no quarto e vão jejuar
tá bom? E você não vai deitar com sua esposa essa semana. Você vai largar um pouco sua mulher. Porque você vai buscar Deus. Pra mim. Consegue entender? Não, capaz, Jesus não que não, nós somos um, não. Ainda vou usar o texto, é só. Não, a gente não pode para não cair em tentação. Não, Paulo disse, precisa por um tempo. Determina um tempo e vai buscar Deus. Mas a gente por que tirar um dia pro Senhor? Se o amor, se nós o amamos, a gente precisa expressar esse amor. E a gente não precisa expressar se chicoteando, olha disso, só obedecendo. Só obedecendo o que Jesus já falou. Obedeça. E obedeça frenético. O que ele falou, faz. Oh meu Deus, um dia eu vou quebrar essa coisa. Obedeça freneticamente. Jesus falou, vai e faça. Ah, mas não. Jesus falou comigo. Jesus falou que é para eu jejuar, então eu vou jejuar. Essa semana é tempo de consagração ao Senhor. Então eu vou me consagrar a Deus. Porque parece que as coisas começam a virar rotina na nossa vida. E a gente vai deixando essas coisas. Parece que Jesus não pede isso mais para nós, mas ele pede. A gente que não obedece. Mateus 6. Por que... Mateus 8. Porque eles jejuam e os discípulos dos fariseus e de João jejuam e seu discípulo não jejua, Jesus. Falou, não, fica tranquilo. Vai chegar o tempo dele. Dias virão que o noivo vai ser tirado. E aí eles jejuarão. Jesus foi tirado. Então a gente precisa jejuar. Como eu quero me negar se eu nem oro? Eu não vou conseguir me negar, não vou ter força. Entendeu? Então, o negar, irmãos, a vida de discípulo precisa entrar, ser verdadeira mesmo, sabe? Colocar em xeque. O pastor falou uma vez assim pra mim. Tudo que a gente ama, a gente investe. Tempo, esforço e recurso. Se eu não tenho dado isso pro Senhor, meu tempo, meu Deus do céu, eu não amo. O pastor tá falando que eu não amo. Só vocês sabem o tempo que vocês dão pra Deus. Só vocês sabem o tempo de devocional. Devocionar a Deus. Tá em reverência diante de Deus. A gente busca Deus em todo tempo. A gente ora em todo tempo. A gente lava carro buscando a Deus. Mas tempo que você para e fala assim. Fala assim, meu amor, fecha a porta. Não bate aqui agora não. Segura o Pedro. Eu quero ficar aqui com Jesus. Deixa só eu, coloco a música, fala, quero ficar só eu e o Senhor aqui. Deus tem a mesma coisa. Meu amor, prepara aí esse tempo que segura o Pedrão. Pedrão, por favor, não bate mais aqui. Não é agora. Nesse tempo aqui, eu quero ficar com Jesus. Eu quero separar um tempo para ele. Isso mostra o quanto nós amamos. E isso precisa ser rotineiro. A gente precisa criar uma disciplina para isso. Amém? Amém. Isso é devoção. Todo dia. É amor. Pastor, e no dia que eu acordar virado, girar, e no... Daí que preciso. Tu precisa ficar mais uma hora mais. Daí que preciso. Mas isso é devoção. Tira o volume, filho. Olha só. Negar a si mesmo é fazer tudo ao contrário o que nossa alma caída quer fazer. É viver no Espírito. Viver no Espírito. Baixa o volume, filho. Ou seja, quando eu vivo no Espírito, eu vou fazer a vontade do Espírito, não as minhas. É Gálatas. Agora, se eu estou fazendo a vontade da carne, é porque eu estou vivendo na carne. Amém? Amém. Então, exemplo. Deixa eu falar aqui de novo. Jejuar. Cara, ficar 24 horas sem comer tá sendo uma briga. Por quê? A carne tá forte. Antigamente era 7 dias. Agora, ficar meio dia, a gente tá travado. Conversando com os jovens, eu falei, cara, tá jejuando? Ah, pastor, eu tô jejuando. Falei, não, então você tá jejuando, de verdade. Aquele jejum que você sabe, o jejum que você fala assim, Deus recebeu. Tem dia que a gente passa fome, né? A gente sabe que Deus não recebeu nada aqui. Não, eu tô jejuando. Mas a maioria não tem conseguido jejuar verdadeiramente.
Tipo, não, hoje eu vou ficar 24 horas sem colocar alimento na minha boca. Ou eu vou ficar. E ficar. Mesmo. Se a gente não tem tido isso, irmão, a gente precisa voltar a ter. Vocês já tiveram e precisam ter isso intenso na nossa vida. Precisamos. Isso mostra o amor que nós temos por Jesus. Esse tempo de pegar a Bíblia, ou pegar a agendinha ali, e falar, Jesus, obrigado que o Senhor ministrou isso no meu coração. Deus se fala, Deus falou comigo essa madrugada. É legal se a gente ter esse caderno de anotação, é que depois você vai ver que quantas coisas mais vêm. Exemplo, tô com saudade de Deus te falar assim, Deus falou comigo essa madrugada, eu tava orando. Faz dias que não você falar isso. Isso mostra que talvez, eu não sei, que diminuiu a intensidade na oração. Mas se tava liberando, até arrepia, estava liberando cada preciosidade, cada aquilo que Deus está falando com você na madrugada. Isso, calma aí, deixa eu segurar aqui. Isso mostra pra mim, cara, eu tô cercado de pessoas que estão amando Jesus. Sabe, o pastor tava estudando. É intenso. A gente não pode cair na rotina. Não. A gente não tá como igreja violenta, grande, mas a nossa vida precisa ser intensa em Jesus. Porque hoje, se a gente se capacitar hoje, ouvir Deus hoje, tem coisa que eu noto que eu nem sei quando eu vou falar. Toda hora vai chegar. Falo, tem nada a ver isso aqui pra esse tempo. Pode ver que às vezes eu coloco umas coisas assim, tipo, tem que sair. Que Deus tá falando comigo, eu sei que tem coisas frescas assim, tipo, por exemplo, eu tô comendo Gênesis, Êxodo, tô indo. E eu vou anotando, eu falo, meu Deus, tanta coisa. O Senhor falou comigo sobre os 2 altares, o altar público e o altar privado. Eu tava pregando domingo, coloquei isso no meio da pregação. Eu falei, irmão, um dia você vai ouvir eu falar sobre isso. São coisas que eu nem sei. Se não tem um altar sozinho, você não vai ter um altar público. Não vai ter altar público. Porque o dia que eu não tenho revelação aqui, não tem como liberar ali, né? Exatamente. Então, hoje eu tô aqui como talvez nós somos brasas, né? Eu tô aqui, tipo, chegando mais perto de vocês. Cara, vamos queimar mesmo. Amém. Sabe, vamos voltar a ter aquela paixão por Jesus e colocar o primeiro mandamento em primeiro lugar. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos colocar esse mandamento em primeiro lugar. Eu amo a Deus sobre tudo. Não deixe que a circunstância, as tretas interiores, os nossos traumas impeçam nós de ouvirmos a Deus. Isso aconteceu também lá com o povo de Israel. Quando Deus visita o povo e Moisés desce ao Egito e fala assim, ó, Deus desceu e vai tirar vocês daí. A Bíblia diz que eles se alegraram, se curvaram a cabeça e adoraram a Deus. Creram na palavra de Moisés. Quando Moisés a primeira vez vai a Faraó e fala, deixa o povo ir, Faraó aumenta a carga de trabalho deles. Aí quando os líderes do povo vêm até Moisés e falam, o que você fez? E Moisés fala, fique tranquilo, Deus vai tirar vocês daqui. É uma palavra de Deus. E a Bíblia diz, e eles não creram na palavra de Moisés. A circunstância abafou a palavra. Porque Faraó intensificou o trabalho. Aí vem circunstância. Aí, o mesmo Moisés que falou anteriormente, eles creram. Agora o Moisés está falando e eles não estão crendo. Não deixe que essa circunstância abafe o que Deus está falando. Creia. Creia. É tempo de intensificar, Porque pode ver, irmãos, vai fazer muito bem para vocês. Amém. Vai fluir coisa assim, vocês vão... Meu Deus do céu. Não estou dizendo que Jesus não está com vocês, não é isso. Mas às vezes a gente... Novo ânimo, né? Às vezes a gente está fora do propósito. A gente está fora daquela conexão direta, sabe? Falar, Deus falou comigo. Deus falou comigo. Ou Deus ministrou. A gente não ouve mais isso. Deus falou comigo. Não só aqui, eu tô falando. Esse dia eu estava em casa e a gente falando, eu falei, cara, a gente não fala Deus falou comigo mais. Será que Deus parou de falar ou a gente parou de ouvir? Deus falou isso comigo, Deus ministrou isso comigo.
Olha, eu estava hoje, o Senhor ministrou isso. A gente não ouve isso mais. Meu Deus do céu. E aí eu vou percebendo assim que eu falo, cara, eu já vivi isso também. E eu só consegui sair dessa inércia espiritual quando eu decidi. Falei, Deus, eu tô aqui. Eu vou. O que tá fazendo aí, pai? As crianças. Agora eu vou lá pro fundo da casa, né? O que tá fazendo aí, pai? Tô aqui, deixa eu aqui. Vai pra lá, criança. Deixa eu aqui. Então eu coloco minha Bíblia em cima da máquina de lavar. E tô lá. Sento. Tô lá. E fico lá, né? Até Deus falar comigo. Até subir. Eu vou lendo, vou orando, tenho meu caderno de oração, intercedo por vocês, intercedo para as pessoas que Deus colocou no meu coração para interceder esse ano, vou citando o nome de cada um. E eu falo isso não é porque é para minha glória, não, é a minha obrigação. Mas assim, ó, Deus, a Rose, oro pela Rose, e a Rose, Deus, oro pro Delci, e o Delci, pai, pro Pedro, pra Ana, pelo Cris, eu vou orando. E citando. Não é assim, Deus, eu oro pela Rose em nome de Jesus, eu oro por Deus em nome de Jesus. Não, eu oro pela Rose. Aí eu paro. O que eu tenho que interceder pela Rose hoje? Eu oro pro Desi. Eu paro aqui. Aí, sabe, vai vindo coisa assim, eu falo, cara, você não sabe o que Deus vai fazer. Eu não sei também o que Deus vai fazer. É louco, né? Mas, olha só. O homem caído, ele quer se esconder Ele quer se esconder. E o homem, na esfera do espírito, ele quer se posicionar em transparência. Por que eu escrevi isso? Porque na intimidade, quando você está em intimidade com Deus, você tem que ser transparente com Deus. Quando Adão caiu, ele se esconde de Deus. Ele pega folhas, tampa a sua nudez. Antes disso, ele era transparente para Deus, porque ele tinha intimidade com Deus. A gente não pode ocultar de Deus. Deus conhece todo o nosso coração. Mas às vezes a gente pensa que quer ocultar, né? O homem, todo mundo que quer segurar algo, cara, é característica de homem caído. Não é transparente diante do Senhor. A gente tem que ser transparente para Deus. Deus, eu tô aqui, eu não quero ser quem eu estou sendo. Não quero melhorar, eu quero uma transformação. Ser transparente para Deus. Deus, eu te amei mais, hoje eu não tô te amando muito. Mas eu sei, Senhor, tá aqui ainda. Desperta em mim, Senhor. Eu tô aqui sendo transparente, Senhor. Irmãos, eu já choro, já. Só falando assim, eu já dá vontade de chorar. Por quê? Porque se eu não cuidar, eu volto a ser assim. Que eu já estive assim. Sabe, eu preciso amar Deus. Eu preciso colocar Jesus em primeiro lugar. Para isso eu vou ter que me negar. E para finalizar. A vontade do homem, ele sempre quer sombra, água fresca. Mas Jesus, ele quer cruz e prego. Pedro, você quer sombra e água fresca? Não, vai ser prego, cruz, cuspe. Mas depois da cruz e do prego vem sempre a glorificação. Não para na cruz. A cruz, ela é uma ponte. Amém? Quando a gente fala de negar a nossa vida, a gente fala, meu Deus, então eu vou morrer, acabou a minha vida. Não, não. Jesus foi humilhado na cruz, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Porque os humilhados serão exaltados. Esse tempo que a gente se humilha na presença de Deus, irmãos, isso é só benefício para nós. Às vezes a gente acha que, a gente pensa que tá assim, tipo, tá um cocô a nossa vida. Não, se humilha mesmo, se joga. Peça perdão, se arrependa, fala, Deus, eu não quero viver assim. Quando você menos esperar, chega o terceiro dia. E vem o tempo da glorificação. Só qual é o nosso mal? Que a gente quer viver glorificação, ressurreição sem antes ter morrido. A gente precisa morrer primeiro para depois ressuscitar. Só seremos ressuscitados se nós morrermos. Se não tiver morte, não tem ressurreição. Então fala diretamente da cruz. Romanos 6, Paulo diz assim, se fomos crucificados com ele, é certo que ressuscitaremos com ele. É certo. Se fomos, é certo. Por isso que diariamente a gente precisa carregar a cruz. Pode ver, todo dia que a gente tem uma vida de cruz, tem um dia de glória. Todo dia que a gente nega um pouco mais a nós, a gente está mais perto de Deus, cara, a gente... Tô morrendo, mas você fala, cara, tô bem. Tá top a minha vida, tá legal, cara. Mas você sabe que você tem se renunciado. Você sabe que você tem morrido para suas vontades. Mas você fala, cara, eu tô bem. Por quê?
Porque a gente está experimentando interiormente, no homem interior, essa ressurreição, essa glorificação. Esse do homem interior está forte, que Paulo fala aos Efésios, para fortalecer um homem interior. Que Paulo vai falar aos Gálatas, para a gente não alimentar a carne, mas o espírito. Isso, cara, é poderoso. Mas nasce em obediência à palavra de Jesus. Grave isso. Não adianta nós termos revelação se nós não negarmos a nossa vida. Nós seremos um tagarela do reino de Deus. Vamos falar coisas profundas e ocultas, mas vai ser como um sino que retine. Não vai ter sentido. Eu quero ver vocês queimando por Jesus. Amém. Eu quero ouvir as experiências como a gente ouvia no início. Na verdade, vai intensificar. Amém. Esse Deus falou comigo, Deus ministrou. Eu estava aqui e o Senhor abriu isso no meu coração. Eu estava falando com pessoa e o Senhor falou isso para eu falar para ela. Sabe? Isso é só demonstra que a gente está mais perto dele. Então, por favor, eu suplico a Deus, por amor a vocês mesmos, busque a Deus. Amém. Busque a Deus. Pastor, eu estou buscando, busque mais. Nunca é demais. Jejum, separe tempo de jejum. Então, vamos começar essa semana aí. Jejum uma vez na semana, pelo menos. Uma vez. 24 horas, uma vez na semana. Eu sei que é bem puxado os dias de trabalho, tudo. Mas mata esse corpinho aí. Que você vai fortalecer um homem espiritual em vocês. Separe tempo de oração. Faça isso. Entra no quarto. Deixa um pouco a louça. Eu sei que tem essas correrias. Eu sei, a gente tem em casa também. Mas entra lá e fala, cara, vai ficar aí. Não vai matar ninguém. Ninguém vai morrer se ficar 3 copos na pia. Mas aí esses 30 minutos eu quero ficar aqui com Deus. Eu quero ficar aqui com Jesus. Eu quero colocar louvor e ser edificado. Sabe, parece que precisa voltar tudo novo de novo. Mas agora numa intensidade maior, porque a gente está maduro. A gente consegue discernir muita coisa que a gente não discernia antes. Mas essa paixão por Jesus precisa continuar. Amém. E se nós o amamos, nós o obedecemos. Amém? Amém. Era isso por hoje, irmãos. Não precisava falar isso. Amém. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor mais uma vez. Gratidão, Senhor. Nenhuma palavra volta vazia. Amém. Nós te amamos, Senhor. Aqui estão pessoas, literalmente, nós estamos aqui porque te amamos. Gera em nós, Pai, essa paixão por Ti. Fale conosco de novo. Acorda nós nas madrugadas para Te ouvir, Jesus. Nos dê paixão pela Tua palavra. Nós queremos voltar a ouvir entre nós mesmos. O Senhor falou comigo, Deus me deu essa direção. Eu estava orando e o Senhor falou isso. Oh, Jesus. Isso só nos ajuda, Pai. Só nos faz crescer no Senhor. A gente não vai fazer isso por causa dos homens. Não é isso, Deus. É porque nós te amamos verdadeiramente. Nós estamos negando a nossa vida, negando a nossa vontade. Tanta coisa nós queríamos fazer, mas nós não vamos fazer. Nós vamos para o princípio da intimidade contigo. Nós vamos continuar te amando, Senhor. Nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos meditar na Tua palavra. Nós vamos gastar o nosso tempo, Senhor, na Tua presença. Nós gastamos tempo em tantas outras coisas, Senhor. Oh, Jesus, nos ajude. Nos dê do Teu amor e da Tua graça, Pai. Nós precisamos do Senhor, mas nos posicionamos contra toda a fraqueza espiritual. Nos posicionamos contra toda a mornidão. Nos posicionamos, Pai, nesta hora, contra tudo aquilo que queira nos afastar de Ti, contra as nossas vontades. Nos posicionamos contra a nossa mente, nosso coração quer nos enganar. Nós nos posicionamos, Senhor, e dizemos que nós somos Seus discípulos.
Nós te amamos, nós vamos seguir o Senhor, nós vamos fazer a tua vontade, nós vamos desagradar nós mesmos, nós vamos desagradar muitos, Senhor, que estão ao nosso lado, mas nós vamos cumprir o que o Senhor está falando sobre nós. Ô Senhor Jesus, nos dê essa carga espiritual, nos dê essa consciência espiritual, que nós vivemos para te agradar. Esse é o sentido da nossa vida, esse é o sentido do Evangelho, que conheça o Senhor, Jesus Cristo, o único Deus verdadeiro. Essa é a tua palavra, ela não volta vazia. Pai, nos dê graça, capacidade espiritual para continuarmos a te buscar. Porque tua palavra diz que é para a gente te buscar e prosseguir te buscar, te conhecer e prosseguir te conhecer. Obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor falou conosco. Obrigado porque hoje o Senhor ministrou. Hoje o Senhor falou conosco. Nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Em nome de Jesus. Eu oro pela Rose, pelo Delcir. Senhor, no nome de Jesus. Começa a liberar sobre eles oráculos eternos que o Senhor já tem falado. Começa a organizar dentro deles todas as verdades que o Senhor tem liberado sobre eles, Pai. Em nome de Jesus, que o fogo nos olhos, a lágrima, o olhar lacrimejante, Senhor, de paixão por Ti, cresça a cada dia como o Senhor tem feito. Nós te amamos, Senhor. Nós queremos o Senhor. Nós vivemos para isso. Nos movemos nisso. Somente o Senhor, nada mais, Pai. Somente o Senhor. Te amamos. Te amamos e te amamos e te amamos. Te amamos, Senhor. Te amamos e vamos te obedecer, Senhor. Te amamos. Muito obrigado, Jesus, por esta noite. Abençoa essa casa, abençoa Chapecó, abençoa os irmãos, abençoa todos aqueles que o Senhor vai acrescentar à tua casa. Senhor, nós não queremos viver uma religião, não queremos viver algo monótono, parado, nós queremos a novidade de vida, Senhor. Aquilo que o Senhor disse, nós